Olá, boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Estamos aqui mais essa quarta-feira, nessa noite, para realizar a nossa gira virtual. Iniciamos o mês de agosto, mês de Obaluayê, agradecendo a todos que estão aqui. Eu sou o Gleison, estou aqui com o Adilson e vamos iniciar agora a nossa gira, não é isso? Vamos sim. Olá, Gleison. Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Ok. Vamos iniciar com a nossa prece? Então, nesse momento em que a espiritualidade já se faz presente, a gente pede todas as bênçãos aos nossos guias, aos guias da casa de Pai João, possam, nessa noite de hoje, fazer os tratamentos necessários e manipular as energias que necessitamos para essa noite de hoje. Pedimos toda a luz e agradecemos com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Epa, babá, Oxalá. Epa, babá, Oxalá. Gente, eu vou pedir para você fazer a proteção da casa. Então, vamos pedir também aos Exus e Bombogiras que possam fazer a proteção física e astral do Templo Escola do Pai João de Umbanda e também de todos aqueles que estão aqui nesse momento nos assistindo. Todas as energias aqui manipuladas possam ser de proteção por esses Exus e Bombogiras. Laroye Exu, Exu Emojubá. E aí, o que você trouxe hoje de fundamento para a gente? Bom, hoje eu trouxe um fundamento que fala muito das guias de contas, esses colares de contas que a gente carrega, todo mundo vê a gente aqui na hora da gira, quando vai no templo, quando vai lá no terreiro, tá os médios utilizando guias, né? Muitos consulentes às vezes pedem para também utilizar uma guia, se ele pode utilizar uma guia, às vezes a entidade que recomenda, né? Então a gente vê muito isso e eu resolvi que a gente falasse um pouquinho sobre as guias de contas, né? Como sabemos, né, as guias de contas, os colares usados nas giras de Umbanda, têm um fundamento e não apenas enfeite ou vaidade do médium, né? A gente não usa isso aqui para enfeitar. Ele tem um fundamento próprio nessas guias, né? Então, elas são proteção contra cargas negativas, servindo como para-raios na defesa do médium. Para isso, elas devem ser confeccionadas com muita atenção e carinho pelo próprio médium e não se deve comprar uma guia pronta, né? Dessas que se vende em casas de artigos religiosos, porque ela deve conter a energia, ou seja, o axé, a fé de quem vai usar, pois é isso que faz também com que ela se ligue ao seu protetor, seu guia espiritual, ou ao orixá da coroa, né, como a gente fala, os eledás e adjuntós, que são os pais, mães de cabeças, né, desse médium, né? Na Umbanda, né, os colares ritualísticos recebem o nome de guia, ou fio de contas, por representarem o guia espiritual de cada médium. Então, cada guia dessa que a gente usa, por exemplo, a branca que nós estamos usando, representa essa energia, essa vibração de Oxalá. Essa marrom, por exemplo, que eu uso aqui de cristal, ela representa meu pai de cabeça, Xangô, essa vibração de Xangô. Então, a gente tem essa diferenciação. Essas guias, né, antes de serem usadas, as guias são lavadas e defumadas com ervas específicas de cada linha das entidades. É necessário que se diga que o uso de guias é solicitado pelas entidades, assim como suas cores e materiais para sua confecção. As guias devem ser feitas de material natural, como contas de cristal ou porcelana, pedras, sementes, conchas, etc., pois são energias provenientes da natureza e condutores de energia, né? Se ela é um protetor de energia ali que a gente está manipulando, ela não pode ser algo que isola a energia, né? Então, esses elementos, não pode ser um plástico, uma borracha, né? Esses elementos são muito previamente escolhidos.
E como é que nasce essa história das guias? Os iorubás, né, o povo iorubá na África, usavam colares confeccionados de pedras, conchas, sementes, de ossos e dentes de animais. Na época da colonização, os europeus trouxeram para o Brasil as miçangas ou contas artesanais que usavam para adornar suas vestimentas. Como organização do candomblé, os colares dos orixás passaram a ser feitos com essas contas artesanais. Daí surgiu a expressão usada no candomblé, fio de contas, né? O fio de contas é fechado com uma conta especial, a qual a gente chama de firma, né? Que aqui no Brasil a gente utiliza para justamente unir as duas pontas desse colar, né? Daí surgiu a expressão usada no candomblé, fio de contas, como eu falei para vocês, né? E a firma é de extrema importância para a circulação das energias, fazendo com que a mesma sirva de atrator magnético, onde o campo magnético que se formou na guia tem um fluxo energético equilibrado e seja descarregada na firma, né? Então, ela tem uma função não só de fechar esse colar, mas também para fazer a descarga de energia ali, né? E essa energia que circula ali, de equilíbrio mesmo, que nada estaria servindo no pescoço se essa firma não ali tivesse colocada, né? Então, assim, precisa de um ponto de descarrego também. As guias dos médios só podem ser usadas nos trabalhos. Caso você precise de uma guia de proteção para uso comum, o material pode ser diferenciado e não precisa de firma. Porém, antes do uso, é preciso que um guia, ou seja, a espiritualidade, faça a imantação e consagração desse colar, que irá funcionar como um patuá, né? E não só como um colar mais, né? Então, ou seja, consagrar objetos e elementos é uma forma de direcionar e especificar qual será a sua utilidade. Esses devem ser consagrados antes de serem utilizados para realizar qualquer tipo de trabalho, né? Consagrar, nesse sentido, é dar direção. Outra finalidade, direcionando o uso, intencionando a energia impregnada no elemento ou objeto para um determinado fim magístico. Os processos de consagração podem ser de diferentes maneiras, sendo mais comum o benzimento, a imantação pelos guias espirituais, os banhos de imersão, por um ou mais dias em ervas específicas ou exposição energética nos pontos de força de uma casa, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de guia, principalmente quando as pessoas chegam na casa pedindo para fazer uma guia, o que a gente tem feito é pedindo orientação da espiritualidade. Às vezes, o guia fala isso, fala, olha, não tem problema nenhum, pode fazer um colar de contas, ou mesmo pode trazer para mim um colar, um anel, ou algo que eu necessite para imantar para você, para que você possa usar no dia a dia. E quando a gente fala das guias de conta de trabalho, então, ou seja, o médium só utiliza essas guias dentro da casa, dentro do terreiro. Ele não sai na rua com essas guias. Quando você vê uma guia de um médium que estiver utilizando na rua, não é essa guia de trabalho. É uma guia diferenciada que foi preparada para proteção. Né? E lembrando, Gleice, já que você está falando disso, que é muito comum, às vezes, um consulente vir falar com você e vir pegando nas guias. Isso, não se deve tocar nas guias, né? Ali circula energia, tanto para a proteção do médium, como energias que estão sendo manipuladas. Então, ao você pegar nessa guia, você também está ali tocando nessa corrente de energia que está ali passando, podendo absorver energia, né? Como também é desnecessário, já que aquilo é uma proteção do médium. Como a gente já viu em alguns casos, de médium que levou choque quando pegou na guia. Isso. Você lembra disso? Exatamente, porque assim, é ali onde circula a energia, né? Então, esse é um fundamento que eu queria trazer, né? Assim, é legal a gente compreender um pouco isso, as pessoas perguntam pelas cores, né? Ah, por que uma guia de uma cor, outra guia de outra, né? Por que uma guia cruzada? Então, tem fundamentos sobre guias, né? Então, uma das coisas que eu falo com relação a fundamento, aqui a gente fala muito básico sobre eles. E se você quer se aprofundar mais, é hora de estudar um pouco mais sobre Umbanda, né? Então, procurar os cursos de Umbanda, procurar se informar melhor sobre esses fundamentos, né? Não dá para chegar, botar um colar e dizer, eu estou usando uma guia agora que é de minha proteção, né? Não é assim que funciona. Tudo tem um fundamento para que funcione como um elemento ritualístico, né?
É isso. Saravá. Saravá. Vamos aí o texto que você trouxe para hoje, qual que é? Então, estava falando, né? Hoje, primeira gira do mês de agosto, né? Então, assim, agosto é um mês muito especial, um mês que a gente homenageia o orixá Obaluayê, um mês que a gente homenageia essa vibração dentro da Umbanda. Obaluayê dentro da Umbanda é na vibração de Orimá, a mesma vibração dos pretos velhos que regem a nossa casa, né? Então, Obaluayê traz muita significação para a gente. Vou dizer uma coisa, por exemplo, muito específica, a gente trabalha na Umbanda Esotérica, que também está ligada aos astros, está ligada à numerologia, né, algumas coisas. Por exemplo, esse mês de agosto, a gente tem aí uma característica muito especial, por exemplo, ele inicia numa lua cheia e termina no seu ciclo com outra lua cheia. Então, todos os ciclos da lua estarão presentes nesse mês. Então, a gente está falando de ciclos, mudanças, e isso faz parte dessa vibração Obaluayê, a mudança de ciclos, a compreensão dos ciclos da vida. O Obaluayê rege vida, mas também rege essa passagem para novos ciclos, né? Então, isso que a gente vai falar um pouco hoje é sobre essa necessidade, às vezes, que a gente tem de deixar para trás algumas coisas, fechando ciclos que são desnecessários para o ciclo que a gente está atualmente, né? Então, o texto a vida é bela, por isso não nos apeguemos a ser prisioneiros de nós mesmos. Quando falamos de ciclos, estamos falando de processos da vida com começo, meio e fim. Mesmo que nada esteja realmente acabado, é importante aprender a encerrar ciclos quando percebemos que um processo se esgota. Dessa forma, você pode seguir em frente e evitar ficar preso às coisas, às pessoas, seja o que for. Se você quer fazer isso, tem que saber diferenciar entre fechar círculo e perder algo. Concluir capítulos importantes em sua vida sempre traz consigo uma sensação de perda e sentimentos estão envolvidos. Encerrar um ciclo sempre significa perda, mas uma perda nem sempre significa fechar um ciclo. Consegue perceber qual a diferença entre perda e fechar ciclos? Por que resistimos a fechar ciclos? A principal razão pela qual é essencial se fechar ciclos é que eles desempenham um papel direto em seu futuro. Não importa que tipo de ciclo seja, se ficar aberto, atrapalhará seu processo pessoal. Um exemplo disso seria como não lidar com uma torneira pingando algumas gotas constantemente e esperar que isso não lhe cause mais gastos e gere desperdício de dinheiro e água potável. Como humanos, tendemos a nos limitar ao que sabemos, por mais negativo que seja, com a famosa zona de conforto, que de confortável geralmente nada tem. Um hábito muito enraizado pode nos levar à inércia total. Achamos mais fácil suportar algo ruim, mas familiar, do que procurar alternativas melhores, mas que necessitam de assumir riscos. É por isso que muitos de nós resistimos a fechar ciclos. Há uma parte de nós que quer continuar fazendo as mesmas coisas. Não queremos ter dúvidas sobre o desconhecido. É também por isso que a primeira coisa que você precisa fazer é se abrir para a mudança e se despedir da realidade antiga. Um ciclo se fecha quando todo o processo termina e restam apenas restos dispersos. Fechar ciclo é algo que você tem que fazer de forma consciente. Você pode não ter mais nada em que se apegar, mas isso não significa que você não esteja mentalmente apegado ao passado, vinculado ao lamento daquilo que perdeu. Se despedir é uma forma de aceitar uma nova realidade. O que significa encerrar ciclos? Fechar ciclos envolve afastar-se da realidade dolorosa, mas também envolve alguma dor. Ao tentar fechar um ciclo de vida, é preciso se permitir experimentar a tristeza que os finais
e despedidas trazem consigo, e dizer adeus à realidade que está prestes a desaparecer. Uma boa maneira de se fazer isso é criar uma memória do que você viveu. Você não pode fechar ciclos ignorando a experiência que teve. Isso não ajuda. Pelo contrário, você pode entrar em um estado de negação. Um bom início é se abrir a encontrar o significado do que experienciou. Você pode escolher explorar os momentos mais importantes e os sentimentos que experimentou. Após fazer isso, verifique quais as experiências positivas ou desafiadoras que você teve nesse ciclo. Nomeie o que lhe ensinou algo e o que lhe atrapalhou a se desenvolver, por exemplo. E por que a gente deve fechar esses ciclos? Um dos objetivos de se fechar os ciclos é ficar em paz com seu passado recente. E o principal é seguir em frente, sem deixar que suas experiências passadas o afetem ou dominem seu presente. Todo final significa um novo começo. E esse começo é onde você deve colocar toda a sua atenção e esforço. Coisas novas não precisam ser assustadoras. É normal que as coisas fiquem um pouco instáveis no começo, mas não demora muito para que elas revelem suas boas qualidades. Pode se tornar uma aventura transformar o familiar em desconhecido. Você sempre aprenderá novas lições, se surpreenderá e, claro, se adaptará. Na maioria das vezes, essas mudanças oferecem muito mais do que se perde. Mudar é preciso. É preciso aceitar a mudança como uma nova companheira. Ela traz uma possibilidade de um novo ciclo como uma chance de colocar em prática tudo o que se aprendeu, adquirir ainda mais conhecimento, lapidar as arestas e dar uma guinada para crescer. Fechar ciclos é essencial para a sua saúde mental. Se você não os fechar, o futuro parecerá opressor e confuso. Não viverá o passado porque ele não existe e nem o presente. Quando se trata do desconhecido, do futuro, você deve recebê-lo de braços e coração abertos, confiando em sua capacidade de crescer e lidar com os desafios da vida. Bom, o texto traz muito essa questão da necessidade que a gente tem de deixar o passado onde ele passou, né? Das experiências que nós tivemos, da gente reconhecer nossas experiências, das coisas que nós vivenciamos, e ali a gente tirar as coisas boas e as coisas que nos machucaram, as coisas que nos magoaram, que a gente possa também fazer essas curas. Então, fechar ciclos significa compreender que algo aconteceu naquele processo que você vivenciou, que foram coisas boas que você retém e coisas que você aprendeu a modificá-las, né? O Baloei traz muito essa energia para a gente. O Baloei traz muito esse ciclo. O Baloei, quando a gente fala que é o senhor dos ciclos mesmo, da passagem, né, como a gente fala, é justamente isso, deixar para trás aquilo que não nos interessa mais. E que fique na memória as coisas boas. Né? A memória é muito importante para a gente. É tudo aquilo que a gente vivenciou. A gente não pode apagar a nossa memória. Mas as nossas mágoas e feridas, elas precisam ser curadas. Então, fechar ciclo significa passar essas barreiras e começar novas experiências para que isso seja sanado. Né? Não é isso, Adilson? Isso. Né? E é importante essa reflexão que a gente faz nessa vibração que a gente está trazendo para esse mês. Né? Então, é isso. Saravá, esse era o texto que eu queria trazer para hoje. Saravá, Gleice. E a gente observa que muita gente não fecha os ciclos, vive no passado, não consegue viver as coisas do presente, então imagina, nem futuro vai ter, né? Com certeza. É bem por aí. Vamos lá? Vamos chamar o Pai Joaquim para ele trazer mais ensinamentos para a gente? Vamos sim. Adorei as almas. As almas adorei, salve. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem milonga pra benzer. Pensa, vô, salve.
Que Deus abençoe, meu filho, que Zambi, nosso Pai, possa abençoar todos os filhos. Louvado seja. Eu vou pegar o cafezinho aqui, viu, filho? Graças a Deus. Que meus filhos sejam abençoados, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Filhos, quando se fala em ciclos, a principal coisa, filhos, que é preciso compreender que tudo tem início, meio e fim. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Esse é um ensinamento básico, filhos, para tudo nessa natureza divina. Se você pegar uma planta, ela tem a época de germinar, de nascer, de crescer, e ali dar as sementes para uma nova germinação. Ela vai morrer e ali vai se perpetuar em novas renovações. Né, meu filho? Tudo na natureza é assim, filho. Ah, e como é com seres humanos? É diferente? Não seria, né, meus filhos? O universo, filhos, é um conjunto. E as leis que regem esse universo são para tudo que existe nesse universo criado por Zambi, nosso Pai. Ora, filhos, quando a gente compreende que ciclos são esses momentos que são necessários, essa experiência do processo por completo, do nascimento à morte, a gente age de uma maneira mais inteligente. Tudo aquilo que a gente vivencia na vida, filho, nessa encarnação, a qual meus filhos nasceram e vão passar por um momento as suas vidas, e em breve partirão para o plano espiritual, é tido como diversos ciclos na sua vida. Você tem sua fase inicial de aprendizado, onde você é cuidado, assim como uma planta é regada, adubada. Depois, você é que vai produzir seus frutos. É você que, com o aprendizado e cuidado que você teve, vai começar a produzir para gerações seguintes. E vai chegar o seu momento, filho, em que você vai ter que partir, em que você também vai deixar essa terra e vai para o plano espiritual. Olha, filho, e brevemente esse ciclo se reiniciará de novo, pela necessidade que temos também de sanar e aprender. Sanar tudo aquilo que ficou em uma vida passada e que é necessário você seguir adiante nos seus aprendizados, no seu convívio com os outros, na sua experiência de vida. E, filhos, esse aprendizado, ele só acontece quando a gente aprende também a passar cada uma dessas etapas. Muitas vezes, filho, a gente escuta falar: ah, eu era feliz e não sabia. Tem duas questões que é importante a gente compreender sobre isso. Se você não sabia que era feliz, você não vivenciou completamente essa experiência. Se você vivenciasse ela plenamente, você saberia que ali era muito feliz. Tudo aquilo que plenamente a gente vivencia deixam as marcas para os ciclos seguintes, os sentimentos bons que a gente faz. E outra coisa, filho, é negar a situação que você se encontra hoje. Lá no passado você dizia feliz. Agora você tem dificuldade e quer retornar
algo que você já passou a época de vivenciar. Se foi bom, filho, se foi felicidade, que bom essa vivência. Aproveita tudo aquilo que você aprendeu e utiliza nas suas dificuldades agora. Se não foi bom, filho, se criou trauma lá no passado, aproveita esse novo ciclo para curar esses traumas adquiridos das experiências vividas no passado. Então, filho, a gente tem que entender os ciclos como uma nova fase sempre e muito boa, porque o novo ciclo significa uma nova oportunidade. Olha só, filho, o que esse velho está falando. Imagina se a vida te dá a oportunidade para você reiniciar quando você achar necessário e capaz de reiniciar. É um benefício muito grande esse benefício de vida. Olha só, filho, basta que você compreenda que você tem coisas boas que você vivenciou, que pode utilizar agora, e ainda tem feridas e necessidades que precisam ser sanadas, curadas nesse ciclo que você vivencia. Basta você querer, filho. Você não precisa ficar arrastando corrente. Você não precisa viver de um passado. Você precisa viver no presente. As coisas boas você traz para o seu lado. Aquilo que você viveu e aprendeu já com as dificuldades. Utiliza tudo isso, são as ferramentas que você tem a seu favor. Mas também, filho, perde o medo de caminhar diferente. Perde o medo de fazer as mudanças necessárias. Porque assim você está fechando as feridas que deixou para trás e curando elas nesse momento. Então, esse medo da mudança é que faz com que a gente evite fechar os ciclos. Isso, filho, eu estou falando muito no pessoal. Eu nem estou falando, filho, quando a gente não fecha o ciclo com as pessoas. Um ente querido que faleceu, que você não consegue viver compreendendo que teve o tempo dele de nascer, de viver e de ir embora para o plano espiritual. Você não queria isso, e às vezes até pragueja, se volta contra o próprio Deus Criador, dizendo que foi injusta essa partida. Lembrando, filho, que nesse universo, todos os ciclos vão acontecer no tempo certo. O tempo de nascer, de amadurecer e de morrer. As coisas para você também têm esse tempo, filho. Por isso que a gente não pode deixar para amanhã aquilo que a gente tem que resolver agora. Porque quando a gente deixa para amanhã, ficam as sequelas. Porque você não resolveu o ciclo que você está deixando para trás. Fechar ciclo, filho, é compreender as dores e as coisas boas que você vivenciou e trazê-las para o momento que você está vivendo agora. Que você seja abençoado nessa compreensão. Fechar ciclo é muito exercício de alto amor. É muito exercício de não se julgar ou julgar os outros pelos acontecidos. O que aconteceu, filho, não pode ser mudado. Mas o agora, as reações que você tem com o que aconteceu, podem ser sempre mudadas a todo tempo. Sem medo da mudança. E que assim seja, né, meu filho? Que assim seja, bom. Graças a Deus, né? Fico feliz quando vocês trazem essa energia de mudança, essa energia de valor. Olha, percebam vocês que o Baluaê também é energia da cura. Nos falam, né, que nos livre da peste, nos livres da doença. Ora, quer doença pior, filho, que a doença dos sentimentos,
as doenças psíquicas que nós arrastamos por ciclos e ciclos com medo de deixar essas correntes para trás. Então, filho, o Baluaê seja a força dessa mudança, dessa compreensão, né? Toma um banho de pipoca, filho. É bom. Deixa esse deburu estourar e renascer para uma nova fase da sua vida. Esse aprendizado fica com os meus filhos, graças a Deus. Graças a Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, filho. Que vocês possam sempre pedir que essa jornada e caminhada seja de aprendizado. E não te livre das dores, mas que amenize no aprendizado. Graças a Deus. Assim seja, meus filhos. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar sequência agora, vamos para a nossa prece de cura. Agora, vamos entrar no nosso momento de cura. Vamos sim. Vamos para que a gente possa fazer nesse momento, né? A gente pede a atenção de todos, e que se fechem nessa corrente também, para que todos sejam atingidos. Isso. Então, peço a todos que concentrem-se nessa prece. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento as legiões trabalhadoras de cura do Templo Escola Pai João de Irlanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar. Esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos radivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, ouves o Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos agora para a fluidificação da água, Luiz. Ok. Eu vou pedir para você fazer. Então, a gente pede nesse momento que as pessoas possam ter na mão um copo com água, ou mesmo uma garrafinha com água para usar durante a semana, né, que pode ser colocado na geladeira. E a gente pede que ponha a sua própria mão sobre o copo. E neste momento, a gente pede à espiritualidade que deposite nesse elemento sagrado todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo, para o nosso espírito. Nessa energia de cura, nessa energia de luz de Obaluaê, a gente pede aos nossos guias, caboclos de Obaluaê, a esses pretos velhos da vibração de Eolimar, que possam sim depositar na água todo o fluido que necessitamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos fazer agora a oração das nossas caixinhas de prece. Explica aqui. Que caixinhas são essas? Então, a nossa caixinha de prece, ela é esse formulário que está na descrição dos vídeos. Toda gira tem ali a descrição dos vídeos. Você vai ver um endereço de um formulário em que você coloca o nome e ali você pede prece, seja para você ou seja para um ente querido, para um amigo, para um ente que você queira pedir prece, seja ele encarnado quando a pessoa está viva ou desencarnado quando já partiu para o plano espiritual, que também necessita de prece. Então, a gente sempre pede ali que você coloque o nome dessas pessoas, que nesse momento aqui agora, a gente faz essa oração pedindo por todos os nomes que ali estão. Vamos lá? Vamos sim. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo.
Derrama então o teu amor no coração da alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como seus filhos. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, que assim seja, que todos possam receber aí o que pediram ali nesse formulário, né? Graças a Deus. Vamos então para os nossos informes? Vamos sim. Mês de Obaluayê, né? Nossa casa firme e forte está aí funcionando, né? Então, nossos atendimentos são sempre às segundas-feiras, né? Eu peço que vocês acompanhem também as nossas redes sociais. Ali nas redes sociais, a gente coloca algumas giras que a gente faz que são fora das segundas-feiras. Por exemplo, geralmente, às quintas-feiras, a gente faz giras especiais, gira de criança, gira de caboclo, né? E lembrando que não é toda quinta. Não é toda quinta. Então, por isso que eu peço que vocês nos acompanhem nas redes sociais, para saber que dias de quinta-feira que vão ter as giras especiais. Mas toda segunda-feira, às 19h30, às 20 horas, a gente entrega ficha de atendimento no Tempo Escola Pai João de Aruanda. Estamos lá com gira de Preto Velho, sendo que a última segunda-feira do mês, gira de Exus e Bombogiras. Essas sem falhas, sem show canivete, a gente vai estar lá toda segunda-feira. A não ser que seja um feriado. Aí realmente... não trabalha, né? Isso, não tem trabalhos na casa, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente comunica é exatamente isso. Assim, a casa está em pleno funcionamento, a gente agradece a todos aqueles que ali nos procuram, né? E temos também o atendimento para quem é de fora de Brasília, né? A gente coloca também na descrição do vídeo aqui embaixo como é que você pode ser atendido se você estiver fora de Brasília. A gente encaminha essa consulta aos guias e manda a resposta para você. Dá uma olhadinha lá como é que funciona, né? Se você ainda não curtiu o nosso canal, curte o nosso canal, convida os amigos para que possam estar aqui com a gente também participando nessas noites que a gente faz de quarta-feira, a nossa gira, né? Já agradecendo a cada um e cada um nesse momento. É isso? Isso. Aproveita para fazer a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece final, pedindo a nosso Pai Obaluayê, que Ele possa sempre nos abençoar nesse mês, nessa mudança de ciclo, como foi ensinado aqui hoje, nessas bênçãos que recebemos na nossa caminhada e jornada do nosso dia a dia de aprendizado, nessa encarnação, nesse plano em que vivemos. Pai amado, te agradecemos por todas as energias aqui manipuladas, pelas curas feitas e também por tudo aquilo que recebemos, mais uma vez, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma benção. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma benção. Boa semana a todos. Tchau, tudo de bom.